Senhor presidente, boa tarde. Fala mansa de quem amansa ditador nunca me enganou. O ensejo do senhor está aqui, ministro, é porque o senhor fez um grupo de trabalho que tinha grandes especialistas, né? Felipe Neto, Manuela Dávila, e o senhor disse no momento, na oportunidade, mas que os adversários da democracia e da república também não têm uma dúvida, eles não terão também um dia de paz. Eles não terão um dia de paz também. Essa defesa da democracia, né, travestida, maquiada de democracia, não passa realmente uma perseguição ao opositor a, de fato, a democracia. E ele tem feito isso. Ele acionou a AGU contra mim, contra o deputado Felipe Barros, com relação ao banheiro unissex. E a primeira coisa que eles dizem, inclusive utilizou a SECOM, a Secretaria de Comunicações, para dizer que nem o ministro dos Direitos Humanos, nem o presidente da República tiveram participação ou influência na produção. Então vamos lá. Quem assinou o decreto 11.471 de 2023, que instituiu o Conselho LGBTQI? Foi o presidente da República, em 6 de abril de 2023. Quem banca este conselho? O próprio Ministério dos Direitos Humanos, o próprio ministro que está aqui. Quem compõe esse conselho? 19 integrantes do governo federal. Basicamente ali, a metade todos do poder público federal. Então vamos lá. Vocês criaram um conselho, ele é vinculado ao seu ministério, você banca o conselho, e o senhor Lula indica metade dos membros. E o senhor quer dizer que a responsabilidade não é sua? E digo mais, a presidente, a Janaína Oliveira, que é a presidente do conselho, ela é secretária nacional LGBT do PT, que é o partido do presidente, seu chefe. E a vice-presidente é a servidora comissionada do teu ministério. Então, aqui derruba-se a narrativa que, inclusive, a SECOM cometeu fake news, dizendo que nem o ministro dos Direitos Humanos, nem o presidente da República tiveram a participação ou influência na sua produção. Mentira. Agora me vem também a falácia de que apenas uma orientação não possui força de lei. Quando você olha o artigo 5º, o artigo 6º, fala deve ser garantido o uso de banheiros. No artigo 6º também devem ainda ser implementadas as seguintes ações. E no 10 diz também que devem ser estendidas e garantidas para todas e todos estudantes transexuais menores de 18 anos. Mas não é somente uma questão de impor. Há também sanções orientadas pelo Conselho para poder fazer. Caso a escola não faça isso, a orientação é para que a escola emita uma explicação registrada. E caso também não faça isso, é orientado para que os pais irem contra a própria escola, para que os pais e responsáveis legais que efetivem denúncias para os órgãos de proteção às crianças e adolescentes. Ou seja, de duas uma. Ou foi-se criada uma resolução maliciosa, que de fato não possui força de lei, pelo menos não deveria, mas foi feito dessa maneira, ou o senhor não sabe, e ele o conselho, não sabe fazer resolução. Até mesmo porque foi isso que foi muito bem estabelecido aqui. E, como resposta, acionou a AGU contra mim e contra o Felipe Barros. Agora, na Lei 1079, de 50, diz o seguinte: dos crimes contra o livre exercício dos poderes constitucionais. O senhor usou o aparato estatal através da Secretaria de Comunicação para dizer que nós estávamos cometendo fake news. O senhor utilizou as suas redes, o próprio Ministério, e isso é coagir, assim como diz aqui o artigo 6º. São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário de poderes constitucionais dos Estados. Usar de violência ou ameaça contra algum representante da nação para afastá-lo da Câmara a quem pertença ou para coagi-lo de modo de exercer o seu mandato. E no terceiro, violar as imunidades asseguradas aos membros do Congresso Nacional. Então o senhor comete crime contra o livre exercício dos poderes constitucionais. E por isso que nós, deputados, também estamos protocolando o pedido de impeachment do senhor. Eu sei que não vai fazer muita diferença, mas é melhor o senhor fora do que lá dentro do Ministério. Agora, o senhor veio aqui com um riso de deboche, de uma mansidão falsa e um amor falso, perguntar para o Felipe Barros: o senhor conhece fulano de tal? O senhor conhece fulano de tal? Pessoas que foram vítimas, obviamente, e como se nós fôssemos responsáveis por isso. Agora eu gostaria de perguntar: o senhor conhece o Lula? Conhece? Seu chefe. Ele agradeceu pelos 350 anos de escravidão na África. Onde o senhor estava, senhor ministro? O Lula recebeu o ditador narcotraficante Nicolás Maduro aqui no Brasil. Onde o senhor estava, senhor ministro? O senhor conhece o Nicolás Maduro? O Dino cometeu fake news dizendo que fake news é crime no Brasil. E foi, inclusive, checado no Twitter. Eu gostaria de saber: o senhor conhece o ministro Flávio Dino? Quando o Lula disse que o banheiro unissex saiu da cabeça do Satanás, o senhor conhece o Lula, mais uma vez? Conhece essa fala dele? O senhor conhece a PM negra que tomou um tiro nas costas por bandidos em São Paulo? O senhor, obviamente, conhece, mas estava focado aonde? Em investigar a Polícia Militar do Guarujá, que matou, graças a Deus, 10 vagabundos. Mas, para investigar a polícia, tem que ir atrás. Agora, para poder fazer uma nota, uma solidariedade para aquelas pessoas, não tem. O senhor conhece o autista que foi preso aqui no dia 8, aqui num bolo, que ficou preso lá dentro, ali da Papuda? Ele era um autista, de nível altíssimo, inclusive. Um morador de rua também que foi preso, um pipoqueiro também que foi preso. O senhor conhece essas pessoas? E melhor, o senhor conhece a assessora da ministra Aline Franco, que disse ali nas suas redes sociais, atacando toda a torcida do São Paulo, de torcida branca, que não canta, descendente de europeu safado. O senhor conhece essa pessoa e concorda com essas falas aqui? Então, assim, não me venha dizer
que os atos que o senhor toma à frente desse ministério são atos de que, não estou impondo nada. Então, se não está impondo nada, e se eu e deputado Felipe Barros estamos cometendo fake news, quer dizer, então, que quando a minha irmã, que filmou de maneira certa um trans entrando dentro do banheiro dela e me passou, e eu como irmão, como cidadão e como vereador denunciei isso, eu estava correto. Afinal de contas, não existe banheiro unissex. E eu gostaria de saber do senhor. Então quer dizer que é fake news nossa, então não há instituição de banheiro unissex no Brasil e, portanto, trans, quando entrarem ali no banheiro que não é do seu sexo biológico, podem ali ser convidados a retirar, uma vez de que tudo não passa de fake news da direita. O senhor não representa ministério algum, o senhor não representa direitos e muito menos humanos. Na verdade, o senhor é ministro do direito dos amigos. Porque quando é com Lula e Maduro, o senhor simplesmente passa pano, isso é bizarro. Aqui, com muitas pessoas em volta, é claro que o senhor não vai dizer. O senhor não vai convencer que o Nicolás Maduro é um ditador contumaz. O senhor não vai dizer isso. O senhor jamais vai dizer que o Lula faz parte do Folha de São Paulo, que foi fundado por Fidel Castro, que matava homossexuais, segundo a Folha de São Paulo, inclusive. É lógico que o senhor não vai falar isso aqui, porque o senhor já está afundado numa lama ideológica, que o senhor dizer isso, o senhor vai ser descartado, senhor ministro. O senhor vai ser descartado. Ou seja, o senhor utiliza das minorias para poder simplesmente dizer que o senhor se importa com a democracia. Mentira. Até então, semana passada, o senhor estava estendendo uma bandeira do Brasil. Não, perdão, era da de Cuba. Em uma invasão ali do MST, um movimento terrorista que tem sido demonstrado aqui pela CPI do MST. Ou seja, não me venha com fala mansa, porque isso daí jamais se te faz com que o senhor se excusa daquilo que o senhor defende e principalmente daquilo que o senhor não ataca. Isso aqui não cola, isso aqui eu sei que o senhor vai dar aí respostas com fala mansa, tentando colocar como se nós fôssemos extremistas, mas eu de fato sou extremista. Eu sou extremista quando se defende a vida. Eu sou extremista quando se defende a vida do policial e não a vida de vagabundo. Eu sou extremista, sim, quando é recebido aqui no nosso território brasileiro um ditador, como, por exemplo, Nicolás Maduro. Eu sou extremista, sim, quando alguém quer impor uma ideologia na nossa cara, dizendo que um marmanjo, só porque ele se sente mulher, pode entrar dentro do banheiro de uma menina. Eu sou extremista, sim, quando aqui nesse país se respeita tudo. Mas quando se fala de pastor, de padre, de direita, aí pode. Aí tudo é válido. Eu sou extremista, sim, em defender meus direitos. Obrigado, presidente. Cara, eu gostei bastante da fala dele ali. Eu assisti, tá, o embate entre o Nicolas e o Silvio Almeida. O Duquinho eu ainda não cheguei a assistir completo, vou assistir aqui com vocês. A gente vai ver que o Silvio Almeida também, tá, ele é um bom debatedor, tá? Talvez dos ministros do governo Lula, ele ali é o cara mais difícil de você pegar ali na curva, de fazer uma pergunta muito difícil, de constrangê-lo de alguma maneira, porque ele é um cara muito liso, né? Ele é professor de Direito, né? Aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, é um sujeito que que fala em público muitas vezes, etc. Então, ele acaba se saindo, né, de maneira ali um pouco ardilosa, né? Como ele faz, falando calmamente, etc., e acaba fugindo aí de algumas respostas, tá? Mas ele também é um bom debatedor, é justamente por isso a gente colocou aqui nessa live, porque, cara, gostando ou não do Nicolas ali, ele é um sujeito que se comunica muito bem, né? Se comunica muito bem, fala de uma maneira fácil, tem aquele sotaquezinho dele ali que é bastante popular, e ali eu acho que ele foi muito bem nessa. A gente já viu em outras vezes, de CPMI, etc., que ele não foi tão bem, né? Até porque se você comparar intelectualmente ele com o Kim Kataguiri, é 10-0 pro Kim Kataguiri, mas não há como negar que nessa frase, ou nesse discurso contra o Silvio Almeida, eu achei que ele foi muito bem. Não, ele é um grande comunicador. Pedro, você às vezes tem que enfrentar uns falamansa. Você chegou a ter embates com o Tarcísio Mota, que é um falamansa ali, malandro também ali da esquerda, né? É bem na linha disso que o Renato trouxe sobre o Silvio Almeida. O Tarcísio é professor, história de muito tempo, sindicalista. Então imagina o cara que dá aula, né, segunda, terça, quarta e quinta no Colégio Pedro II, na rede pública, todo dia dando diversas aulas. Ainda é um líder sindical. Ele veio antes de ser vereador e foi candidato a governador porque ele era um líder do sindicato dos professores muito importante para o PSOL. Então é uma pessoa que tem, né, o hábito de falar, de discutir, de lidar com essa pressão com tranquilidade. E é um cara que tem esse jeito de que ele discorda de você, mas faz uma cortesia, faz uma brincadeira e acaba dando uma quebrada. Que não é muito o estilo do Silvio, porque o Silvio Almeida ele é muito duro, né? Muito turrão. O Tarcísio já é aquele cara que tem posicionamentos até bem extremados, mas que leva na brincadeira. E são pessoas difíceis de você debater. O Nicolas tem um pouco esse lado de que muitas vezes ele tá brincando, né? Ele faz uma brincadeira, ele ri, ele ironiza. Nessa pauta ele foi muito bem. Em outras, acaba que ele vai demais pra palhaçada e perde credibilidade, parece uma figura, né, caricatura
caricata que ninguém leva a sério, mas nessa ele conseguiu manter um tom firme e botou o Silvio Almeida na parede, e até esse contraponto às vezes é difícil, porque o Silvio, né, por ser professor universitário, ele tenta ir para um lado muito rebuscado, às vezes ele tem umas tiradas elaboradas, o que mostraria ele até como alguém mais de uma elite frente a um discurso simples do Nicolas, que traz uma reflexão em tons simples, como o Renato disse, num discurso simples, com um sotaque que as pessoas, né, têm uma certa simpatia, e o Nicolas foi bem aí nessa com relação ao Silvio Almeida. Deputado, eu acho que é importante, deputado, nesse momento, eu tentar me falar sobre uma enorme injustiça que pesa sobre o senhor. Não sei se é injustiça, embora as pessoas que o façam, elas tenham sua parcela de razão. O senhor muitas vezes é chamado de menino, até pejorativamente, quer dizer que não concordo com isso de moleque ou coisa do gênero. Quer dizer que eu discordo disso, porque, na verdade, a sua fala demonstra, e o cargo que o senhor ocupa também demonstra que o senhor é um homem. E, por ser um homem, o senhor deve ser tratado como tal. E deve ser responsabilizado como se responsabiliza um homem. Eu acho que, portanto, chamá-lo de menino, moleque, coisa do gênero, apenas ajudam o senhor nessa postura, que parece uma postura, vamos dizer, de um garoto, mas, na verdade, é de um homem que sabe muito bem o que faz e que deve arcar com as responsabilidades. Eu entendo que o senhor esteja um pouco assustado, né, por conta do fato que o senhor vai ter que, de alguma maneira, e já vem respondendo, né, vai estar respondendo os processos por transfobia, está respondendo uma série de acusações que, obviamente, que não sou eu que vou determinar, mas é a justiça brasileira que vai determinar. Eu não tenho problema nenhum, o senhor disse aqui que vai tomar providências em relação a isso. Nós temos, então, um encontro marcado nos tribunais, deputado. Então, o senhor fique absolutamente à vontade e a justiça brasileira vai dizer quem tem razão e quem não tem. Agora, mais uma vez, eu quero reafirmar aquilo que eu disse. Eu vi também, não sei se é verdade, que parece que o senhor é formado em Direito, né? Eu sou professor de Direito há muitos anos, eu custo acreditar, porque poucas vezes eu ouvi tantas coisas absurdas, tantas coisas erradas sobre direito administrativo. Eu tenho alguns amigos que dão aula de direito administrativo, acho que a gente precisa rever isso no Brasil, o ensino de jurídico administrativo, porque é um absurdo. Primeiro, a pessoa afirma que decisões de um conselho eventualmente podem ter força normativa. Isso é errado em tantos níveis e é tão absurdo, né, que não faz o menor sentido. Ele cita um decreto, o decreto que cita o conselho, que cria o conselho. O que eu acho estranho nessa coisa, eu não entendi. Não era para o conselho existir, não era para ter conselho, até porque o texto dessa resolução que é retirado do conselho é um texto que é reproduzido de uma resolução de 2015, ou seja, que atravessou o governo que o senhor apoia. Eu não entendo por que, então, que não se criou essa fantasia delirante que os senhores chamam de banheiro unissex. Se existe uma resolução de 2015 e que, por acaso, né, foi assinada pela mesma pessoa, se não me engano, eu queria saber por que então, esses banheiros eles não foram implementados, né? Então, o que só demonstra, na verdade, que nós estamos aqui mergulhados num mar de mentiras sistemáticas, de uso, né, da função pública para espalhar o ódio contra minorias que já sofrem ódio. Não há outra razão para isso, a não ser dizer isso. Outra coisa, o sistema de participação social ele foi criado por uma lei no começo desse ano. Esse sistema de participação social que faz com que conselhos que anteriormente foram extintos pelo governo de Jair Bolsonaro tenham sido recriados para propiciar a possibilidade das pessoas participarem democraticamente. Agora, deputado, se o senhor acha que de alguma maneira o senhor tem alguma razão no sentido para se insurgir contra as providências que tomei, o senhor que vai em frente e sabe o senhor, se mentir de novo, eu farei de novo. Deputado Nicolas. Passando rápido pelo discurso do Nicolas, que eu acho que vai muito da resposta do Silvio. Ainda que a gente possa analisar essas duas falas como praticamente falas separadas, né? Então, o Nicolas, ele ataca várias questões, o que eu acho que o Nicolas é um excelente orador, mas eu acho que faz o estilo do Nicolas querer falar sobre muitos assuntos e muitas vezes dificultar um pouco a compreensão do interlocutor. Isso facilita um pouco para o Silvio Almeida na hora de rebater, porque ele pode escolher qual dos muitos tópicos que o Nicolas falou ele vai responder. Por exemplo, se o Nicolas tivesse investido muito mais, que eu acho que é o clímax da fala do Nicolas, na questão dos PMs negros e da morte no Guarujá, eu acho que ele coloca o Silvio Almeida como um ministro dos direitos humanos numa saia muito mais justa do que perder tempo falando em Nicolás Maduro, perder tempo falando em Cuba, né? Então, como é que se tira um intelectual da sua zona de conforto? Tirando ele do ar-condicionado, de onde ele formula as suas teses, as suas teorias, onde ele constrói os seus capítulos de livros inspirados nas lutas raciais norte-americanas, e coloca ele na realidade brasileira.
Quando o Nicolas ele fala dos PMs negros e do Guarujá, ele consegue fazer isso. Só que quando ele joga isso pra uma questão mais ideológica, mais superficial, a gente vê que o Silvio Almeida ele consegue ser um pouco mais safo, ser um pouco mais maleável nessas questões. E a própria resposta do Silvio Almeida pode começar que ele fica quase 1 minuto dando um carteiraço no Nicolas, né? Então ele utiliza termos como assustado, menino, moleque, né? Bem naquele estilo passivo-agressivo do Silvio, né? Então ele vem com aquela análise dizendo que, olha, veja bem, não que eu concorde com essas afirmações, mas moleque. Não que eu concorde com essas afirmações, mas menino. Então ele sempre busca reforçar isso como uma tentativa de intimidar o Nicolas, que eu tô muito ansioso para saber qual foi o retorno dele e o posicionamento diante do comportamento do Silvio Almeida. Mas é isso, foi muito bem colocado pelo Renato. O Silvio ele sempre consegue ser muito maleável e muito adaptável aos ambientes quando ele é colocado em zonas de conforto. Eu só vejo o Silvio Almeida saindo dessa zona de conforto quando atacam alguma situação que ele vive ou já viveu ou que ele tem um maior respaldo popular. Porque o Silvio Almeida é um cara de fora da política, né? Então, e é um cara que não trata muito sobre temas ideológicos, né, propriamente dito, além da questão racial. Então, quando tu consegue, de certa forma, colocar os temas que estão sendo discutidos na atualidade e promovidos pelo Ministério dos Direitos Humanos em contradição com o governo Lula, é importante que sempre se coloque em conexão com a produção acadêmica do Silvio Almeida. Daí ele perde o controle. Porque na minha análise, eu vi os dois jogar no mesmo campo e o Nicolas deu um varejo. Porque assim, ele não trouxe nada de novo, ele só ameaçou o Nicolas, chamou ele de moleque, querendo ou não chamar de moleque. E o Nicolas trouxe uns pontos assim, vamos dizer que só o público do Nicolas vai ver o que ele falou. Sim. E não, só o público do Silvio Almeida vai ver o que ele falou. O público do Nicolas vai eu acho que ambos os públicos eles vão estar... O Nicolas foi por uma estratégia super agressiva. Se ele foi com um meteoro de Pegasus. São vários socos muito rápidos que o cara fica atordoado. É a estratégia do Nicolas clássica. Cara, essa referência foi demais. Não é? Foi excelente. Então ele foi lá chegando na velocidade da luz ali. É difícil pro cara. O que o Coiso falou? Eu vou tentar responder com muito impacto. Então ele também foi... Imagina que não virou réplica. E foi num estilo de contra-golpe... lá, Flávio Dino, mandando a carteirada jurídica, falando que você não estudou direito, meu amigo. Meu amigo, calma aí. Chamando o cara de burro do outro lado, né? Então, eu acho que é uma trocação franca. Vai ter que rever as aulas de direito administrativo no Brasil. Que você vê, é um tipo de piada que tem embutida ali uma ironia ali dentro, que é mais condizente com o tipo de público que consome Silvio. Eu acho que, assim, os seguidores de Obus estão felizes, tá? Realmente eu não sei quem levou uma vantagem aí, tá? Nicolas, 1 minuto para a réplica. Percebe-se a dificuldade do ministro dos Direitos Humanos do Brasil em responder uma pergunta objetiva. O senhor condena Nicolás Maduro? O senhor condena a fala preconceituosa da assessora da Marielle Franco? O senhor condena a fala do Lula sobre a escravidão? O senhor condena as ações feitas pelos bandidos ali no Guarujá? O senhor simplesmente não condena isso. Me estranha muito. Uma pessoa que fala de cada 10 palavras, 11 é democracia, democracia, Estado Democrático de Direito, mas não consegue condenar o mal. Pra mim, quem não condena o mal é mal do mesmo jeito. Não adianta tentar me descredibilizar e dizer, isso não cola, senhor ministro. Não cola, pô. As pessoas estão vendo. Era a vez de que um ministro dos Direitos Humanos no Brasil falava o que quiser e todo mundo achava que ele era democrático. Agora não. Agora as pessoas têm isso aqui, ó, internet. E eu sei a raiva que vocês têm de mim, porque eu deixo essa quadrilha desesperada. Obrigado, presidente. Mas ele tem isso aí, dá um tapinha com o dedo assim, eu já vi, vai fazer. Deputado, a minha intenção não é descredibilizar o senhor, porque me parece que o senhor não tem nenhuma credibilidade. Então, eu não tenho intenção nenhuma em descredibilizar. Lacrou, amigo, amigo. Nossa, lacrou. Senhor presidente, pelo menos... Lacrou, amigo, parabéns, já pode ser amigo do Janones. Pelo menos entre... Pelo menos... Aí sim. Me parece, assim... E, na verdade, o senhor falou que fez uma pergunta objetiva. Na verdade, o que falta totalmente ao senhor é objetividade. O senhor vai elencando uma série de assuntos sem qualquer forma de relacionamento lógico. O senhor... Presidente, pela ordem, estão me deixando responder. Presidente, pela ordem. Presidente, eu peço mais tempo, presidente, porque... Ela não me deixa... Pode continuar. Foi pro clinch. Perdeu a linha, perdeu a aposta. Então, um problema acústico, né? Você bloqueou o microfone? Agora sim, vamos lá. E como eu já disse, tudo que faltou aqui foi uma pergunta de caráter objetivo. Agora, vamos lá. Vamos pegar um dos pontos.
Me parece que o senhor também, além de o que me parece ser uma má-fé, o senhor também é mal informado. Se o senhor fosse minimamente bem informado, saberia que existem equipes da Ouvidoria Nacional. Presidente, pela ordem. Eu estou sendo interrompido. Eu estou sendo interrompido. Por favor, ministro, para concluir. Pois me parece... Presidente? Meu Deus. Olha aí. Presidente. Foi pro clinch. Presidente, esse foi a fala do ministro. Não, Por gentileza. Por gentileza. Por gentileza. Pois não, deputado, Tadeu. Não. Deputado, Presidente, pois não. Eu só faço um apelo. Eu estou ouvindo os deputados, estou ouvindo o ministro, estou ouvindo as deputadas. O que nós não podemos é querer que as pessoas respondam aquilo que nós queremos que elas respondam. Não, mas não responder nada. Então, não, deputado Nicolas, eu estou escutando o senhor aqui, mas eu acho que o senhor também tem que ouvir aqueles que vão responder. Se o senhor não estiver satisfeito, o senhor convoca novamente. Agora, o que não dá é para ficar o tempo todo interrompendo. Então, a senhora tem conduzido com muita, e eu respeito muito a senhora, com muita paciência, inclusive. Mas nós não vamos chegar a bom termo se a cada vez que alguém fala, o outro vai interromper porque não está satisfeito com a resposta. Então, gente, vamos continuar sem interrupção. E, ministro, mais 15 segundos para o ministro concluir. Estava com 45 quando tirou o tempo dele. Gente, então essas pessoas então são vamos dar mais crianças. 30 segundos, ministro. Conclui, ministro. Sem interrupção. Como eu já disse, as equipes do Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania, da Ouvidoria Nacional, está no Guarujá, está no estado da Bahia, desde o início em que começaram essas ondas de violência. Temos prestado todo o apoio à ouvidoria das polícias, temos prestado todo o apoio ao Ministério Público e às defensorias, que lá querem saber o que está acontecendo em termos de violação de direitos humanos, tanto pelos policiais, mas também por aqueles que atacam os policiais. E só para terminar, me permita fazer, presidente, esse encadeamento de perguntas, ele passa a impressão de que é uma preocupação com direitos humanos, com policiais, quando na verdade essas pessoas que fazem as perguntas, elas só querem criar algum tipo de constrangimento e não vão conseguir Pois não, fazer, ministro, porque não tem nenhuma preocupação. já passou o com tempo, direitos deputado humanos. Nicolas. Ficou meio elas por elas, isso aí. Desculpa, Ana. Você está Desculpa, sendo... pra mim o Nicolas ganhou. Não, o Nicolas ganhou, claramente. Eu acho que o Nicolas ele teve uma saída muito boa, que na lacrada do Silvio Almeida, o Nicolas foi pro clinch. Ele respondeu em cima da fala do cara. Aí gerou aquela interrupção. Mas é que assim, pra mim é uma troca um não entrou no argumento do outro, entendeu? Eu não sei como é que foi, eu não vi o do Kim ainda, não sei se rolou uma entrada de argumento um do outro. Eu diria que o Silvio perdeu pela questão de ficar gaguejando depois. Ele fica meio desnorteado. Tipo, eu puxo daqui, puxo de lá, gaguejando. Isso pra mim é... Ih, meu irmão, você perdeu. Desiste. Para. Vai pra casa, acabou, etc. Ele perdeu as estribeiras ali. Ele ficou meio perdido.